Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os meus planos de leitura pro mês de junho. Gente, quando eu fui montar a minha TBR pro mês de junho, olha aqui o meu diário de leitura, aqui é a página do planejamento de cada mês, eu fui um pouco mais realista do que quando eu montei a minha lista de maio. Não sei se vocês lembram, lá no mês de maio, no vídeo da TBR, eu tava bastante empolgada, bastante otimista e coloquei mais de 10 livros na minha lista de leitura. Porém, como eu já sei que junho vai ser um mês um pouco mais complicado para ler tantos livros assim, eu tenho alguns compromissos no decorrer do mês e eu sei que em algumas datas eu não vou conseguir, talvez, pegar um livro para ler. Então, eu fiz uma lista um pouco mais reduzida. Eu digo um pouco porque não tem tão poucos livros assim, mas tem menos do que na TBR passada. Então, antes de eu contar pra vocês quais são esses livros, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos. E comenta aqui embaixo qual é a sua lista de leitura para esse mês, o que vocês pretendem ler, qual o livro que vocês estão mais ansiosos para fazer a leitura agora em junho. Bom, bora lá começar. Bom, começando por um que eu já iniciei, que faz parte dos meus projetos Lendo Stephen King e Lendo Calhamaços, é Tripulação de Esqueletos. Eu dividi essa leitura em 2 meses, para ler metade em maio e metade em junho. Em maio eu não consegui ler certinho 50%, mas foi quase. O livro tem 623 e eu parei na página 283. Faltou um pouquinho para chegar na metade. Esse daqui é um livro de contos, ele tem, acho que são 22 contos, esse livro. Eu tô no 7º, se não me engano, porque o primeiro conto é o Nevoeiro e ele é um conto gigantesco. O King tem dessas, ele vai escrever e ele fica, acho que indeciso se ele escreve um conto, uma novela, vai quase vir um romance. Então, só o Nevoeiro já ocupa metade aqui da minha leitura do que eu já fiz do livro. Mas, então, pretendo continuar essa leitura aqui e eu comento um pouco mais sobre ela depois no vídeo de lidos do mês. Para o meu outro projeto, que é o do Harlan Coben, eu, na verdade, vou ler 2 livros nesse mês de junho, porque no mês de maio eu não consegui ler o livro do mês. Então, o livro do mês de maio, que era para eu ter lido em maio, é esse, Apenas um Olhar. Não consegui ler a tempo, então pretendo ler agora em junho. Vai ser uma das minhas primeiras leituras que eu vou fazer no mês. Eu não sei o que vai falar aqui no livro, eu não li a sinopse, porque vocês sabem que eu gosto de entrar na história de surpresa, sem saber nada a respeito. E o outro livro do autor que eu vou ler, que seria a leitura do projeto desse mês mesmo, é Silêncio na Floresta. Esse livro foi lançado com uma nova identidade visual recentemente pela editora Arqueiro, se não me engano em março. Ele aparece no meu unboxing que eu fiz no mês de março, de aniversário. Então já vou ler. Eu tinha tirado ele da lista, como eu até comentei com vocês, porque eu não estava encontrando para comprar na outra versão e nem na versão digital, mas ainda bem que Arqueiro lançou agora no começo do ano e eu vou poder ler, porque ele também conta com uma adaptação na Netflix, então depois que eu ler eu vou logo assistir. Esse também não sei nada a respeito, mas depois que eu ler eu venho comentar o que eu achei pra vocês. Mas adiantando, como eu sempre comento aqui com vocês, o Harlan Coben ele escreve mais suspenses policiais. Então acredito que esses daqui também sejam 2 suspenses policiais. Estou ansiosa porque eu adoro os livros do autor. E esse mês então vai ter ele duplicado. Agora uma leitura coletiva que eu pretendo participar nesse mês de junho é de Jogos de Herança, da autora Jennifer Lynn Barnes. Eu tô ansiosa para ler esse livro. Ele já tinha entrado numa TBR do ano passado, acho que de dezembro, mas eu não consegui ler na época. Ele vem sendo bastante elogiado, principalmente lá fora, porque, se não me engano, são 3 livros, acho que é uma trilogia.
E lá fora já foram lançados 3 livros. Aqui, se não me engano, só tem o primeiro e o segundo volumes. Então, tô bem ansiosa. Esse daqui, ele também é um livro de suspense, porém um pouco mais, acho que jovem adulto. Aqui a personagem, ela recebe uma herança e não entende nada, porque a pessoa que deixa essa herança pra ela, ela não a conhece. E só que pra ela, acho que receber essa herança, ela precisa ir até a mansão desse senhor e retirar. Eu não lembro direito agora, porque eu não quero mais ler a sinopse, mas é algo assim. E quando ela chega lá na mansão, ela é recebida por, acho que netos desse senhor, e eles não a recebem muito bem. A maioria fica olhando meio torto para ela, sem entender por que que ela recebeu a herança do avô deles, sendo que ela, pelo menos, né, aparentemente, nem da família é. Então a gente vai descobrir um pouco mais o motivo que levou essa pessoa a deixar a herança para ela, se ela tem algum grau de parentesco, enfim. E parece que nessa mansão, por isso que chama jogos de herança, parece que eles vão passar por alguns puzzles, né? Alguns jogos, não sei. Não sei explicar direito, mas eu tô muito ansiosa. Por isso que eu entrei nessa LC do mês de junho. Esse daqui é da editora Out. E é um livrinho, o tamanho ele é menor, mas número de páginas, deixa eu ver aqui, 428. Não parece tanto, né? Mas não é tão fino assim. Mas estou bem ansiosa. Depois que eu ler, eu venho comentar com vocês se vale esse hype todo que o livro tem. E o último título que eu tenho anotado aqui na minha lista é Meu Lobo, da autora Luana Bordini. Ele é um new adult que eu recebi em parceria com a autora Palavra e Verso. Eu vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. Na história nós vamos ter 2 protagonistas. A protagonista feminina, a Evelyn, ela é uma garota bem sonhadora, que adora animais, principalmente lobos. Quando ela vai visitar a sua avó, cuja casa fica no meio de uma floresta, ela adora ficar observando a matilha, principalmente um enorme lobo branco. E por outro lado, nós temos o protagonista masculino, que se chama Raidian. Não sei se é assim que se pronuncia. Ele é um garoto do tipo mais solitário e é bem rico, é bem cobiçado pelas mulheres, e ele tem um plano de vingança pela morte dos pais. Porém, quando o caminho dos dois se cruzam, esses planos acabam sendo adiados e a vida da Evelyn também muda radicalmente. Eu achei interessante essa sinopse, tô curiosa para conhecer esse romance jovem adulto. E depois que eu ler, eu venho comentar com vocês o que eu achei. Fora esses livros que eu coloquei aqui na lista, ainda pretendo ler mais 2, que é o livro da tag Inéditos desse mês, que eu ainda não conheço o título, e um livro lançamento, né, que eu gravo sempre o vlog aqui pro canal de um dos lançamentos do mês, ou o lançamento mais recente. Inclusive, nessa semana saiu um vlog de leitura de um dos lançamentos do mês de maio. Eu vou deixar linkado nos cards para vocês conferirem, se vocês ainda não assistiram. Tá bom, gente? Então, por enquanto, temos 5 livros, né? Que eu tenho um em e-book, mais metade desse calhamaço, esses 3, e mais 2, que um é lançamento e o outro é o da tag. Então, contabilizando 7 livros para esse mês. Não são tão poucos, como eu tinha avisado no começo. Eu fui mais realista do que o mês passado, mas também não fiz uma lista assim tão reduzida, mas acho que consigo ler esses daqui. Vocês vão saber depois no vídeo de lidos do mês de junho e também lá no Instagram. Lá no Instagram eu sempre compartilho nos stories a leitura que eu tô fazendo, então lá vocês já vão conseguir perceber como é que tá o meu ritmo de leitura durante o mês. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas escolhas de leitura para o mês de junho. Se vocês já leram algum desses que eu mencionei, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, qual a sua opinião, se vocês acham que eu vou gostar e qual desses vocês também têm curiosidade de saber um pouco mais sobre a história. Comenta aqui, que eu adoro quando vocês deixam um comentário. E não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhe com seus amigos para eles conhecerem o Entre Finos e Calhamaços. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, gente.